Hoje é o dia que a gente conhece o nosso adversário na Libertadores, nas primeiras fases. Além disso, hoje também deve ser o dia que a gente conhece um contratado do Fluminense, pelo menos nas informações, né? Não necessariamente apresentado ou anunciado. Hoje a gente vai falar de Ricardo Goulart e de Germancano, e também sobre Elkeson e Fred e Fluminense. É isso. Vamos embora, roda aí a vinheta. E se eu te disser que você é bem-vindo aqui no Raiz Tricolor? Você é guerreiro, de todo o Brasil e de todo mundo. Vamos embora, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vamos falar de Fluminense? Vamos, então vamos embora. Apesar de que a gente começa falando não de Fluminense, né? A gente começa falando sobre Deportivo Cali e Milionários, mas na verdade não é Deportivo Cali e Milionários, é Deportivo Cali e Deportes Tolima. O jogo da final do Campeonato Colombiano. E bem, a partir das 9h30 da noite, horário da Globo... Sacanagem, né? Obviamente não tem transmissão na Globo. Deportivo Cali e Deportes Tolima se enfrentam. O jogo será disputado em Tolima. E não há uma vantagem, né, pra ninguém, né? O empate por 1-1. São dois times consideravelmente fortes ali decidindo o campeonato colombiano. Bem, o que isso importa pra gente? É simples. Deportivo Cali campeão. O primeiro jogo, lembrando, foi 1-1. Então quem vencer leva. O jogo é em Tolima. Deportivo Cali campeão. O que a gente tem? O adversário do Fluminense é o Milionários, que vai como a terceira vaga, né, da Colômbia, que enfim, o Tolima já foi campeão do primeiro turno, né, como se fosse o primeiro turno, o primeiro campeonato. O campeão do segundo campeonato também vai para a fase de grupos direto. Então, se o Cali for campeão, ele vai para a fase de grupos direto, e o Milionários, que tem a melhor campanha, né, abaixo desses dois, vem para ser o nosso adversário. Se der Tolima de novo, Tolima venceu os 2 títulos, aí o Milionários, que tem a melhor campanha, vai direto para a fase de grupos, e o Deportivo Cali, que tem a segunda melhor campanha, vem para enfrentar a gente. Resumindo, se o Cali ganhar, a gente pega o Milionários. Se o Cali perder, a gente pega o Deportivo Cali. O Luiz Simões, que é um tricolor, por sinal, que mora lá na Colômbia, até tentamos ali ver, mas não conseguimos ter uma participação dele aqui em vídeo ou em áudio. Ele mandou algumas informações ali sobre os times, né? Ele diz que o Deportivo Cali é mais time, enfim, tem jogado melhor, é um time mais... E até lendo os jornais colombianos, também fui ler o AIS da Colômbia, né? Lia o El Colombiano, alguns outros jornais ali da Colômbia para poder ter uma noção de como são os times. O Deportivo Cali é o grande time do segundo semestre da Colômbia, né? Já o Milionários é um time mais reativo, tanto que não tá na final, perdeu a final do primeiro campeonato lá pro Tolima, mas não é um time tão bom assim. O Deportivo Cali nesse momento parece um time melhor do que o Milionários, mas tem uma diferença que o Milionários tem altitude de Bogotá, então eu tô fechadaço hoje com o Tolima pra poder dar o Deportivo Cali e a gente ir pra Cali e não ter um drama a mais, que seria a altitude. É isso, vamos pra próxima notícia. E a próxima notícia é sobre Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, a gente tem algumas notícias do Ricardo Goulart, né? Por exemplo, uma matéria do GE. Globo de que nesta quarta-feira há uma reunião marcada entre Ricardo Goulart e a diretoria do Fluminense. A expectativa, pelo menos, é de que Goulart já apresente uma contraproposta para o Fluminense. Isso porque a reunião que aconteceu nesta terça-feira não definiu nada. Bem, ainda teve na matéria do André Hernan, lá no Sport TV, depois foi pro GE, dizendo de que tanto Felipe Melo quanto o William Bigode chegaram a falar diretamente com o jogador, ligaram ali pro jogador, lembrando, os 3 chegaram a jogar juntos no Palmeiras há 2-3 anos atrás, e ligaram para poder convencer o jogador para fechar mesmo com o Fluminense. Só que tem um detalhe ainda sobre essa conclusão, ainda falando da reunião, né? Depois eu falo do detalhe. É de que durou cerca de 2 horas.
essa reunião ela não aconteceu presencialmente, né? Foi uma reunião via computador, uma reunião virtual. E aí, informações do André Hernan, né, no Sport TV, de que Mário Bittencourt explicou o projeto do Fluminense, a ambição que o departamento de marketing tem, por exemplo, e, do outro lado, ponderações ali sobre a questão tanto física quanto financeira. A física de Ricardo Goulart e a financeira, para poder ter ali a questão também de como será a composição do salário. A negociação nesse momento não é fácil, segundo o André Hernan, porque a grana é alta pro Ricardo Goulart. Vai ter outra reunião, como eu já falei, nesta quarta-feira, e o Fluminense, que já tinha apresentado uma proposta lá pro Paulo Pitombeira, né, que é o empresário de Ricardo Goulart, vai ter que melhorar um pouquinho a proposta. A ideia do Fluminense é aumentar o tempo de contrato e adicionar ali uma parte do contrato como o Ricardo Goulart com um contrato tipo de Fred, que tem ali participação, lança copo de Fred, lança almofada de Fred, etc. E ele recebe royalties disso também, com o Fluminense podendo lançar esses produtos. E, claro, né, aí é um ponto aqui que tem de promessa, mas que isso já é óbvio, do Fluminense prometendo um time competitivo e etc. Mas enfim, isso aí já tá meio que no trilho ali também das contratações. É isso, assim, o cenário hoje sobre Ricardo Goulart é esse, mas tem um outro ponto, que é a informação trazida pelo Vitor Lessa, da Rádio Globo, de que pode ser que, aliás, ele tem informações internas, tem gente internamente que acredita que o empresário de Ricardo Goulart tá ganhando tempo, nega aqui, corre ali, corta aqui, ajeita aqui, não sei o que, o empresário tá fazendo isso pra, de repente, chegar a proposta de outro clube. Lembrando, até o momento a gente só tem notícia de propostas do Besiktas, da Turquia. E aí tem alguma conversa ali de MLS, enfim, a proposta mesmo é Fluminense e Besiktas. E aí aparentemente não deve ter se interessado muito pelo time, pelo time turco. Ou seja, a gente só tem notícia disso e provavelmente tá querendo colocar Ricardo Goulart na mídia, o empresário, etc, pra ver se rola alguma coisa. Vamos aguardar. Nessa quarta-feira a gente deve ter novidades, mas é o grande alvo do Fluminense. O outro grande alvo, que é para uma posição um pouquinho diferente, né, uma forma de jogar um pouquinho diferente, é Germancano. E segundo matéria do site Netflu, o Fluminense já colocou um prazo para poder contratar ou não, para finalizar a negociação com o Germancano. Abel Braga quer o jogador, trabalhou com ele lá no Vasco, né, no início de 2020, mas o Fluminense colocou um ponto final na questão, que é até o Natal, até sábado. Se até dia 25 do Natal, obviamente isso aí se estende até o domingo ali, né? Dia 25 ou dia 26, não tiver uma resposta definida à situação de Germancano, provavelmente o Fluminense vai tentar entrar em contato com o Guarani do Paraguai para poder renovar o empréstimo de Bobadilla. O cenário hoje é esse. A compra de Bobadilla está meio que fora de cogitação, mas tentar um outro empréstimo é encarado como uma segunda opção para Germancano, além de também tentar ir no mercado para poder trazer outro jogador. É isso. Vamos ver o que vai ser dessa reta final, o Germancano, o Ricardo Goulart e etc. Mas tem notícia sobre um outro ainda, né? Bem, tem notícia sobre um outro jogador de meio de campo, e essa notícia é aqui do Raiz Tricolor mesmo. O jogador Elkeson, que negocia com o Botafogo, inclusive, já recebeu proposta do Botafogo, tá na mesa dele e ainda não sinalizou positivamente, negativamente, enfim, ainda não aceitou essa proposta. Recebeu uma ligação de Fred, a reportagem do Raiz Tricolor conseguiu essa informação de que Fred teria ligado para Elkeson, enfim, estaria conversando com o jogador. O que me parece, a informação é essa, o que me parece isso, tá? O Fluminense tem Elkeson como uma opção de reserva. O Botafogo tá negociando com o jogador e etc. Não é que o Fluminense... Nossa, o Fluminense tá querendo dar o chapéu no Botafogo e tal, não. Porque a impressão que dá é que o Fluminense tem como uma segunda opção pro caso de nem Germancano, nem Ricardo Goulart e etc. Lembrando, até fizemos uma live muito legal nessa terça-feira. Lá eu, Fio e o Vitor Canedo, lá no canal 20, né, tanto no YouTube quanto na Twitch, em que a gente analisou o elenco e, assim, viu a draga que é o meio de campo do Fluminense,
Porque tem um bolo de volantes, né? Assim, bolo no sentido de até de qualidade mesmo. Você tem ali Felipe Melo, tem André, Martinelli, Iago Felipe. Aí você tem até outros que não são, né, não jogaram tanto ainda, enfim. Como Nonato, Wallace. E aí você tem um bolo de pontas. E esse é só um bolo mesmo, porque você tem John Arias, Gustavo Apes, Gabriel Teixeira, jogadores que são pontas que às vezes a gente encara como meia. E sobra só Ganso e Casares. E aí, pelo amor de Deus, se em 2022, 3 temporadas depois, você ainda acredita mesmo que Ganso vai pegar a camisa 10 nesse ano e vai destruir na temporada, pô, cara, eu queria muito ter essa fé que você tem, porque a chance disso acontecer é muito pequena. Pode acontecer? Pode, ele jogou bola um dia. Tem algum futebol ali escondido em Ganso. Agora achar tá difícil, e eu torço pra que achem, mas, cara, não tenho esperanças mais. Minha esperança, a esperança é a última que morre. Morreu! Então, assim, a gente precisa ter um jogador pra essa posição. Mas a minha impressão é de que Ricardo Goulart é o primeiro nome. Com o Germancano pra centroavante e Ricardo Goulart não pra jogar de centroavante como na China, mas pra jogar como ele jogou por várias vezes no Palmeiras, que é vindo mais de trás. E não resolvendo nenhuma dessas contratações, etc. Dia 26, 27... é o que só ainda não fechou com o Botafogo. O Fluminense tenta chegar a apresentar uma proposta oficial e etc. E tenta a contratação do jogador. A impressão minha é essa. O Fluminense não tá tentando o Elkerson e vai perder o jogador pro Botafogo. Até porque, assim, tirando um amor de Elkerson ali pelo Botafogo, não faria sentido nenhum jogador escolher o Botafogo do Fluminense. Então, assim, o Fluminense ainda não tem proposta, não fez nada. Mas houve esse contato de Fred pra Elkerson, não sei se ele de onde exatamente eles teriam se conhecido. Enfim, essa é a informação. Antes de fechar, vale destacar que hoje à noite, 9h30, como eu falei, tem a final do Campeonato Colombiano que interessa pra gente, mas aqui pro Brasil não tem transmissão, só assinando um serviço de streaming chamado Fanatiz. Você teria que pagar, e você não vai querer pagar pra ver um jogo só. Vai ter que utilizar o futebol com a máxima qualidade, esses perfis aí, enfim, que vão acabar, esses sites que vão acabar pirateando o sinal pra poder assistir. É isso! Raio-X de William Bigode de Abel Braga já estão só pra eu gravar. Talvez saia um ainda nesta quarta-feira. Beleza? Até a próxima.